Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Hoje é segunda-feira, vamos ao espaço de comentários com Sérgio Vieira. Sérgio Vieira, muito boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite. Muito obrigado. E hoje, Eduardo Mondlane, se estivesse vivo, completaria 96. Vamos começar por aí. Vamos começar. Mondlane é uma figura excepcional na história de Moçambique. Como há figuras excepcionais em todos os países que marcaram, um George Washington, sei lá, há figuras excepcionais. Quando acabou o ensino primário, secundário, na missão, deram-lhe uma bolsa para ir para Wits. Esteve pouco tempo em Wits porque o apartheid não podia tolerar um negro na Wits. Foi expulso pela cor da pele. Regressou, vai para Portugal, faz parte do grupo de 46, 47, 48, com Marcelino, Amílcar, Neto, Lara e outros, Mário Pinto de Andrade, que tomam conta da Casa de Estudantes do Império e fazem daquilo um grande centro cultural para a promoção e difusão da cultura dos nossos países. Depois foi estudar nos Estados Unidos, onde se doutorou e onde lecionou. Trabalhou também para as Nações Unidas. Era um intelectual de primeira. Havia alguma oposição a Mondlane, pelas razões fundamentalmente erradas. O regionalismo. Se nós olharmos para a história de Moçambique, o liceu havia aqui, em Maputo, Lourenço Marques. O Joaquim Chissano e o Pascoal Macundi foram os primeiros negros a entrarem onde é agora o Josina Machel. Os outros sítios não tinham. Era normal que as pessoas com maior informação, letradas, fossem daqui. E aqueles que fugiram de Portugal, o grupo de Chissano, Mucumbi, eu, Fernando Ganhão e outros. Racismo, porque a mulher dele era branca. Ou divorcias ou não divorcias. Faz-me lembrar a história do Serseretse Sekama, que normalmente devia ter sido proclamado o rei do Botsuana. Mas porque estava casado com uma senhora branca e de origem britânica, não podes, tens que divorciar da mulher. Proclamou a República. Esteve cá agora há pouco tempo o seu filho, que é o atual presidente, Ian Khama. Foi assassinado. Os dados todos apontam que a bomba foi preparada na Beira por um conhecido agente da PIDE que se chamava Casimiro Monteiro, que entre as grandes façanhas desse Casimiro Monteiro, a sangue frio matou Humberto Delgado e a sua secretária. Nada lhe aconteceu. Quem leva a bomba da Beira para entregar aos destinatários, àqueles que deviam cometer o crime, foi Orlando Cristina, nome bem conhecido, ligado ao Jorge Jardim, fundador dos Bandidos Armados, colaborador da Rodésia, dos sul-africanos, e assassinado pelos sul-africanos no campo da Renamo, na África do Sul, porque os sul-africanos não queriam outros interesses senão os deles. E Orlando Cristina representava interesses dos portugueses, nem que fosse dos ultracolonialistas, mas representava interesses que não interessavam aos sul-africanos. A bomba foi entregue num hotel em Dar es Salaam. Estavam presentes Simango e Silvério Nungo. Uma carta-bomba.
Não era uma carta, era um embrulho. Era um embrulho. Dentro do embrulho havia um outro embrulho, com pseudo-selos soviéticos. E nesse esse verdadeiro, estava um livro de Plekhanov. Quando Mondlane ia sair do escritório, ele todas as manhãs fazia uma grande caminhada no areal, em Osserbay, porque tinha os pés chatos. E então caminhava para preparar os pés para as caminhadas dentro de Moçambique. Regressa ao escritório, abre o livro. Um livro é uma tentação para um homem como Mondlane, para qualquer intelectual. Ficou dilacerado. Antes disso, Simango avisou-lhe Cavandame, em Mutuara, para estar atento que haveria boas notícias. E logo a seguir proclama-se presidente. Quero lembrar que Mondlane é assassinado dia 3 de fevereiro. Em dezembro, Cavandame tinha assassinado Paulo Samuel Kankomba. Na última entrevista que Mondlane deu em vida foi em Khartoum, em finais de janeiro. Deu a Aquino de Bragança. E nessa entrevista ele diz: muito provavelmente iremos seguir a via socialista, que é a salvação. Havia já uma tentativa na Tanzânia, nomeadamente, e em alguns outros países, na própria Argélia, etc. Estive com Mondlane quando ele regressava de Khartoum, ia apanhar o avião no Cairo para Dar es Salaam. Estava eu, o falecido Judas Onwana e o falecido Abdul Karim Wazirna. Viemos cumprimentá-lo, estivemos com ele e eu falei com ele e disse: olha, as informações que nós temos é de que há ameaças sérias contra a sua vida. E ele respondeu-me: olha, eu vou repetir o que disse no enterro do Mateus Sansão Mutemba: podem me matar, a luta continua. Mateus Sansão Mutemba foi assassinado por um grupo organizado por Guenjere. Está vivo Cachamila, foi ferido nesse ataque. Chissano fugiu por uma janela e libertou-se. O que eu quero dizer é que a nossa história tem grandes homens e também viveu grandes tragédias. Mas, repetindo a palavra de ordem que ficou nossa, a luta continua. Sra. muito obrigada. Ficaram aqui algumas linhas daquilo que é a nossa história, a história de Moçambique. Outro tema que marca a atualidade é a questão do diálogo político. Lembrar que na semana passada o Presidente da República, Filipe Nyusi, durante a sua presidência aberta à província de Maputo, aceitou a presença de mediadores internacionais no diálogo. Sérgio Vieira, do seu ponto de vista, o que terá pesado para que Filipe Nyusi tenha mudado o seu posicionamento em relação a mediadores internacionais? Eu creio que em nenhum momento Filipe Nyusi recusou mediadores internacionais. O que ele disse: vocês querem mediadores internacionais? Falem com eles. Porque houve um momento em que queriam que viesse o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Eu não sei quanto tempo um chefe de Estado pode estar fora do país. Queriam o Vaticano, agora dizem a Igreja Católica, bom, é mais moderado. Queriam a União Europeia. Mas lembra que terá dito que os assuntos deveriam ser resolvidos a nível interno pelos moçambicanos? Sim, os assuntos só podem ser, não são os mediadores que vão resolver assuntos, eles podem ajudar, vamos dizer assim.
não é o seu caso, por favor. Marido e mulher têm uma querela. Padrinhos, pais, sogros, podem ajudar, mas não são eles que vão viver o cotidiano e vão resolver o problema. Agora, o meu receio nestas questões é que não é a primeira, a segunda nem a terceira vez que Djacama até assina um papel e não cumpre. Fê-lo em Roma. O presidente Kuet Matsira esteve lá e esteve à espera do Sr. Djacama, em Roma. E quem leva o Djacama para Roma foi o Tony Rowland, que na altura dirigia a Lonro, e deu $1 milhão para o homem ir. Isto afirmou publicamente Rowland. Agora, vai cumprir, não vai cumprir? É mais um encontro? Quanto tempo vai durar o encontro? É para ficar semanas, meses, anos a fio? Já tivemos essas experiências. É verdade que todos os moçambicanos do Rovuma ao Maputo, todos amigos de Moçambique, de todo o coração, desejam que haja paz. Mas, para haver paz, tem que se aceitar aquilo que se compromete para a paz. Depois do pronunciamento do chefe de Estado e do líder da RENAMO, a comissão mista reuniu-se de imediato, na sexta-feira, terminou com um compromisso de que tudo fará de modo a criarem bases para um acordo de paz e estabilidade. Tendo em conta aquilo que acabou de dizer, acha que não será desta vez que vamos alcançar esta paz? Eu posso dizer que, de todo o coração, desejo que sim. Agora, o eu desejar de todo o coração não quer dizer que é desta vez. Não vê Afonso Djacama como uma pessoa credível, de confiança, e que vai cumprir com aquilo que disse? Até agora não demonstrou que cumpria a palavra. Até agora. Se vai começar, por favor, todos nós vamos aplaudir e ficaremos satisfeitos da vida. Mas, até agora não provou, não demonstrou uma única vez que cumpria. O próprio Acordo de Roma, entregar os homens depois das eleições, não entregou. Armas, munições, não entregou. Guardou, treinou. Esperemos que sim, que cumpra. Queremos que cumpra. Aplaudiremos se ele cumprir e será bem-vindo. Não vamos perseguir. Será bem-vindo. Mas não se comporte como um gangster, rodeado de jagunços e ameaçando pessoas. Uma das questões de fundo que está em cima da mesa do diálogo é a questão da cessação dos ataques por parte da RENAMO. Na sexta-feira, o líder da RENAMO condicionou cessar-fogo a uma negociação séria sobre esta matéria. Como é que analisa o posicionamento da RENAMO numa altura em que, para o governo, o cessar-fogo deve anteceder o próprio diálogo? Ele próprio disse que ia parar. Ele próprio disse que ia parar. E agora recomeça. O que quer que eu lhe diga? Quando é que ele diz a verdade? Quando é que ele cumpre aquilo que ele diz? Se não, desculpe dizer, em matanças. Do seu ponto de vista, o que acha que a RENAMO, porquê que a RENAMO não cumpre, ou porquê que o líder da RENAMO não cumpre com aquilo que diz? Eu não sei quem ele ouve. Desde que os sul-africanos o largaram, ele ouve-se a si próprio. E mesmo pessoas que trabalhavam com... Eu não sei quantos secretários-gerais já teve a RENAMO, de 92 para cá. Faça as contas, quantos? Sempre que alguém tem qualquer observação, corre com ele. Ele é que é a verdade pura e dura, mesmo que essa verdade seja uma de manhã e outra à tarde. Outro tema que marca a atualidade também foi a manifestação da sociedade civil que aconteceu sábado para protestar contra o conflito militar e a questão das dívidas que eram consideradas ocultas. Como é que analisa o posicionamento da sociedade civil? É oportuno ou já deveria ter acontecido esta manifestação? O ponto, para mim, são duas questões diferentes. Quem convocou a manifestação? Se
eram verdadeiros e autênticos representantes da sociedade civil, ou são pessoas com uma credibilidade bastante baixa. Eu não vi os sindicatos participarem nessa convocatória. Não vi organizações sociais de mulheres, de jovens, seja qual for. Eu não estou a falar de partido X ou Y ou Z. Participarem nessa convocatória. As pessoas que convocaram a manifestação, eu creio que tinham uma relativa credibilidade baixa, uma baixa credibilidade. E é por isso que, segundo os dados que a própria comunicação social e a televisão mostrou, não havia 1000 pessoas, havia muito menos. Ora, se houvesse credibilidade haveria muita gente, porque toda a gente está revoltada contra, por um lado, a guerra e, por outro lado, a roubalheira que se diz que aconteceu. Eu penso que uma parte do fracasso da manifestação, eu chamo de fracasso, quando se faz um grande barulho para se fazer uma manifestação, e há menos de 1000 pessoas. Bem, se diz que as pessoas que estiveram à frente deste processo não têm credibilidade suficiente, como é que vê o real papel da sociedade civil? A sociedade civil tem um papel em toda a parte do mundo. Tem que fazer ouvir a sua voz. Vemos agora no Brasil, vemos noutros países. Ainda agora, sei lá, em Portugal havia manifestações por causa dos dinheiros para as escolas. Em França houve manifestações. Mas são organizações credíveis que convocam a manifestação. Que as pessoas dizem, é este que convoca? Sim. Nós não temos estas organizações credíveis. Existem organizações credíveis. Agora, quem convocou é que é pouco credível. São duas coisas diferentes. A minha pergunta é se estas organizações, se a sociedade civil está a fazer ou não, de fato, aquilo que é o seu papel. Pergunta ao secretário-geral dos sindicatos. Perguntem aos secretários-gerais dos sindicatos porque é que não participaram, porque é que não convocaram. Perguntem às organizações de mulheres, perguntem às organizações de jovens. Eu não estou a falar ao JM porque está ligado à Frelimo ou ao MM porque está ligado à Frelimo. Há outras organizações, porque é que não participaram? Não sei. Bem, uma questão que a sociedade civil exige, um aspecto que exige, é o julgamento dos responsáveis por este endividamento. Esta exigência é ou não legítima? 100% legítima. Vamos dizer, se alguém entra em sua casa, lhe rouba televisão, fogão, frigorífico, móveis, você não exige que devolva e que vá parar com os ossos na cadeia? É o normal. Se houve desvio de bens públicos, ainda há pouco tempo houve um edil que foi condenado a 18 meses de cadeia por desvio de bens públicos. Porque não? É o normal que quem desvia fundos do Estado, ou quem rouba, ou quem furta, que responda perante as autoridades competentes. Eu gostava, antes de fecharmos este tema, gostava de recuperar aqui a minha penúltima questão. Deu exemplo daquilo que é o papel da sociedade civil no Brasil e em outros países, muitas vezes até chegam a fazer cair o governo quando é necessário. A questão que eu lhe colocava é se sente que isto acontece em Moçambique. Se calhar ainda não houve razão para fazer cair o governo. Não nesse sentido. Foi só um exemplo. Não vejo ainda razão para uma manifestação para fazer cair o governo. É o que eu posso dizer neste momento. Vamos seguir para o nosso próximo tema, Sérgio Vieira, que é o informe anual da Procuradora-Geral da República. Ela vai esta semana ao Governo, vai esta semana ao Parlamento, para prestar aquilo que é o seu informe anual sobre o estado da Justiça. Quais são as suas expectativas em relação a este informe? Bom, há expectativas reais e há expectativas pouco reais. Se estamos à espera que a Procuradora-Geral da República vá falar das dívidas ditas ocultas, eu entendo que é muito prematuro
ter essa expectativa. Porquê? Porque começaram agora o inquérito. Já sabemos, e até lemos na comunicação social, que houve pessoas que foram convocadas, a Procuradoria ainda está a averiguar os factos. E não seria correto e legal e ético da parte da Procuradora-Geral da República falar daquilo que ainda não terminou. Quanto muito pode dizer, olha, abrimos os inquéritos, ponto. Sobre outras coisas, não sei o que é que ela vai falar. Há uma questão que procuradores estão a pedir, e com alguma razão, é que quando eles têm casos melindrosos, que tenham uma proteção especial. E eu penso que isso é um assunto que ela pode vir a tocar na Assembleia da República, uma proteção especial para as pessoas que investigam casos melindrosos. Agora, esperar que ela vá dar uma informação sobre as dívidas ocultas, creio que é prematuro. É pôr, como se diz, a carroça à frente dos bois. Ainda estão a investigar e ela primeiro investiga, tem dados, tem que transmitir depois os dados, as acusações ao tribunal competente. Portanto, a questão do endividamento não será tema, ou se for, não haverá matéria suficiente para se divulgar? Penso que não haverá matéria suficiente. Está-se a começar a investigação. Tem que uma semana, 2 semanas, não sei. Por isso é muito pouco tempo para dizer que ela já tem matéria suficiente para falar. Falou aqui do endividamento público e também falou da questão da segurança dos magistrados. O que acha que, se não for anunciado ou falado nesta forma, o próprio informe se tornará num fracasso? O informe tem muitas matérias para tratar, porque houve um ano de atividade judicial. Tem que falar dessa atividade. É isso que costumam ser os informes dos procuradores. A atividade que decorreu durante o ano. Desde a última sessão em que se prestaram uma informação à Assembleia da República. Há muita matéria que podem falar. Agora, não peçam para falar daquilo que ainda está a começar. Eu direi isto, é mais do que segredo de justiça, está no início do processo. Mesmo para nós encerrarmos esta nossa conversa, o 25 de junho, que vai celebrar este sábado, são 41 anos da independência nacional. Olhando para o país que era projetado durante a Revolução, como é que analisa o país que hoje somos? Costuma-se dizer que a esperança é a última coisa a morrer. Esperemos e lutemos. Parabéns, Moçambique, 41 anos. Sobrevivemos a muitas agressões. Ainda conseguimos viver na nossa terra. Ainda não fomos ocupados de novo. Esperemos que nunca seremos ocupados de novo. Mas vivemos momentos extremamente difíceis. Quando você vai à mercearia e paga o preço do óleo, do açúcar, do chá, transpira, e o seu salário cada dia mingua. Nestes 2 últimos anos, sei lá, reduziu-se a metade o poder de compra dos nossos salários, das nossas reformas. Mas o país que nós temos hoje é o país que foi projetado na altura da Revolução? Não. Nunca projetamos um país de gatunos. Nunca projetamos um país de miséria. Projetamos um país de crescer e o nosso país cresceu. E foi um exemplo para o mundo. Tanto na honestidade, como no trabalho realizado, como na solidariedade internacionalista. Ainda agora 2 camaradas foram condecorados no Uganda, com a estrela de Kagera, que nós apoiamos a libertação contra aquele fascínora e carnificina que era o Idi Amin. Ajudamos o Zimbábue, ajudamos Angola. Sim, fomos um exemplo. E temos muita honra nisso. Onde é que acha que falhamos? Falou de um país de corrupção, um país de gatunos, que não foi projetado. Onde é que acha que falhamos? Eu creio que quando decidimos a economia de mercado, que não foi um erro em si,
não soubemos tomar as precauções devidas. E, nomeadamente, não soubemos evitar que o aparelho do partido e o aparelho do Estado fossem contaminados pela ganância. Esse foi um erro grave. Tenho visto os esforços do Presidente Nyusi e do governo, deste governo, de tentar corrigir isso. E esperemos que tenham sucesso e creio que toda a opinião pública os apoia nisso. E 41 anos, parabéns Moçambique. Moçambique, a luta continua. Sérgio Vera, muito obrigada por ter estado cá e até a próxima segunda-feira. Obrigado.